Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E agora uma notícia que pode trazer um pouco de alívio para o bolso do brasileiro. Segundo o diretor-geral do ONS, Operador Nacional de Sistema Elétrico, a conta de luz vai ficar sem taxa extra em 2022. A bandeira verde já entra em vigor no próximo sábado. A definição sobre a aplicação da bandeira tarifária na conta de luz é responsabilidade da ANEEL. O sistema de bandeiras funciona conforme o custo de produção de energia. Anteriormente, as cores variavam entre verde, amarela e vermelha. Mas desde setembro do ano passado, a bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema. Houve um acréscimo de R$ 14,20 nas contas de luz para cada 100 kWh consumidos. Com o anúncio da antecipação do fim da bandeira, a partir do dia 16 entra em vigor a cor verde, sem custo adicional para o consumidor. A ONS informou que o armazenamento dos reservatórios do sistema elétrico devido às chuvas estava em 68,60% no fim de março. E a perspectiva é que termine novembro deste ano em aproximadamente 61%. 20 pontos percentuais acima do verificado na crise de 2008 e 34,8 pontos percentuais acima do registrado no mesmo mês do ano passado. O diretor do órgão responsável explicou que a previsão é que somente as termoelétricas mais baratas ao longo do ano sejam usadas e negou que as novas usinas que vão entrar no sistema a partir de maio acarretem custos adicionais para o consumidor. O ano de 2023 tem de ser ainda melhor para o setor elétrico, segundo ele. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de dengue nos primeiros 3 meses deste ano é 72% maior do que no mesmo período do ano passado. A explosão de casos acende um alerta nos governos estaduais. A dona Wanda pegou dengue no início de março e há uma semana descobriu que estava com chikungunya. Nas 2 ocasiões, os sintomas foram fortes. Foi ruim, eu fiquei de cama, ainda não melhorei completamente assim o corpo, ainda sinto muito, sabe? E assim, aí o médico falou assim, ó, esse agora é o melhor remédio, é quase o remédio da dengue. Então, continuei tomando os remédios, né? Muita água, muito líquido para poder ficar em dias. As 2 doenças são provocadas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. A Wanda conta que dentro de casa tenta evitar a proliferação e sempre verifica se tem água parada. Mas por morar em área rural, fica difícil controlar a ação do mosquito. Eu tenho plantas em casa, mas assim, as minhas plantas sempre eu tenho esse maior cuidado. As plantas com o lateral dos lotes, mas assim, onde a gente mora tem muito mato. Em todo o Brasil, cerca de 260 mil pessoas tiveram dengue entre o dia 1º de janeiro e 26 de março deste ano. É uma explosão de casos, já que no mesmo período do ano passado foram contabilizados 71 mil registros. Por região, a Centro-Oeste é a mais afetada, com 591 registros para cada 100 mil habitantes. A cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, que tem menos de 100 mil habitantes, é a que tem o maior índice de infecção em todo o Brasil, com uma média de 30 casos por dia. Os dados fizeram a prefeitura decretar estado de epidemia. Palmas, Goiânia, São José do Rio Preto e Brasília também têm índices grandes da doença. Para este infectologista, a ação do mosquito transmissor requer monitoramento. A gente nunca pode deixar de lembrar que dengue é uma doença que tem a possibilidade de agravar, independente da faixa etária, independente da pessoa, embora, claro, idosos e pessoas que tenham doenças de base, que tenham comorbidades, esse risco é maior, mas qualquer pessoa está exposta ao agravamento do caso de dengue grave. Os sintomas comuns da dengue são febre e dores musculares. A pessoa que contraiu a doença deve ficar atenta aos sintomas graves, que são dores abdominais, vômito e sangramento no nariz e na gengiva. Então, quem tem alguma desses sinais e está com dengue, está sentindo as manifestações de dengue, ele deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Ele vai precisar ser internado, independente do estado dele naquele momento. Às vezes a pessoa, mas eu estou bem, por que eu vou precisar ficar internado? Porque ele está com potencial de agravamento para desenvolver o quadro de choque de dengue.
Além das orientações básicas de proteção, como a checagem de pneus, calhas e vasos de planta, a Organização Mundial da Saúde também orienta o uso de repelente, que oferece proteção de 12 horas, o uso de roupas claras e leves, já que o mosquito tem preferência por roupas escuras e que causam suor no corpo, além de exames de rotina. Não foi só eu que peguei na minha casa. Eu peguei, o meu marido, o meu filho, menos a minha filha. Mas a gente que sempre está saindo de casa, acabamos pegando. E assim, não foi fácil. E nos destaques internacionais, um ataque a tiros na manhã de hoje deixou ao menos 16 feridos em uma estação de metrô em Nova York. Disparos foram feitos na região do Brooklyn por um homem que estaria vestindo roupas parecidas com o uniforme dos funcionários. Ainda não há informações sobre vítimas fatais. Policiais e bombeiros compareceram ao local do incidente na região do Brooklyn. Os chamados foram atendidos às 8h27 da manhã do horário local, quando o metrô nova-iorquino apresenta um movimento intenso de pessoas. Pelo menos 5 foram baleadas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram sangue na estação e pessoas feridas aguardando atendimento. E falando sobre a guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou ao parlamento da Lituânia por videoconferência nesta terça-feira. O chefe de Estado voltou a denunciar crimes de guerra cometidos pelo exército russo em seu país. Zelensky disse que as autoridades ucranianas estão coletando provas de possíveis crimes de guerra nas áreas que foram tomadas pelos russos, que agora concentram os esforços na região leste do país, e alertou outros países sobre a ameaça oferecida por Moscou. A Rússia deve ser privada de qualquer oportunidade de aterrorizar seus vizinhos. Não se trata apenas da Ucrânia. Os verdadeiros planos russos são para todos. A Ucrânia é apenas o começo. Em seguida, Deus me livre, seu estado, outros países bálticos, Moldávia, Geórgia, Polônia, estados da Ásia Central. Ameaças já estão sendo ouvidas de Moscou contra a Finlândia e a Suécia. O presidente da Lituânia lamentou que alguns países da União Europeia ainda não se atrevem a decidir quando vão limitar as compras de petróleo russo. Zelensky vem falando a uma série de parlamentos em busca de mais apoio para seu país. E olha só, a Organização Mundial do Comércio fez um alerta sobre o impacto da guerra na Ucrânia. Segundo a entidade, o conflito pode cortar pela metade o crescimento do comércio global. Segundo um estudo da entidade, a crise deve reduzir o crescimento do Produto Interno Bruto Mundial para um patamar entre 3,1% e 3,7% este ano, enquanto o do comércio mundial deve ficar entre 2,4% e 3%. Em outubro do ano passado, a OMC esperava um aumento de 4,7%. O Produto Interno Bruto é a soma de tudo que é produzido na economia. A guerra na Ucrânia não apenas criou uma crise humanitária de imensas proporções, mas também abalou severamente a economia mundial. Desde a invasão russa em 24 de fevereiro, toneladas de grãos permanecem bloqueados nos portos ucranianos, como Mariupol, cidade bombardeada e sitiada pelo exército russo por sua posição estratégica. De acordo com a análise realizada pelo secretariado da OMC, a maior parte do sofrimento e da destruição é sentida pelo povo da Ucrânia, mas os custos, em termos de comércio e produção reduzidos, provavelmente serão sentidos por pessoas de todo o mundo, devido ao aumento dos preços dos alimentos e da energia. Muito triste, vamos torcer para que essa guerra termine logo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.